Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai tratar do tema segurança da informação. Quase todos já ouvimos falar de que vivemos a era da informação, ou a era da sociedade do conhecimento e da informação. Isso significa que o desenvolvimento espantoso de novas tecnologias da informação e do conhecimento permite a interligação de milhões, bilhões de seres humanos fazendo uma série de atividades para o seu desenvolvimento pessoal, cultural, informativo, mas também de práticas que levem à facilidade nas transferências ou bancárias ou de assuntos comerciais, enfim, de toda a natureza. Mas até onde há segurança na transmissão desses dados? Em que medidas estamos realmente capacitados a nos defender de pessoas mal intencionadas, usuários, que usam também a internet para fazer danos a outros, práticas de crime? Esse é o tema que nós vamos tratar aqui e o nosso convidado para isso é Samuel César Júnior. Ele é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. IPEA é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao governo federal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, Beto. Samuel, qual é o estágio atual da segurança, digamos assim, cibernética? Até onde nós avançamos para ter um ciberespaço seguro no Brasil? Olha, Beto, essa é uma questão bastante delicada, porque eu tenho feito pesquisas ao longo dos últimos 2 anos e o que eu tenho visto é bem preocupante. O Brasil sempre se coloca entre um dos países mais inseguros no espaço cibernético. Então, nossas redes estão muito vulneráveis a ataques cibernéticos, tanto para hackers nacionais quanto hackers internacionais utilizam da nossa fragilidade, tá? E da nossa infraestrutura para desenvolver ataques cibernéticos contra países ou mesmo contra a nossa própria população. E o Brasil sempre tem se colocado ali entre segundo, terceiro, quarto, no máximo quinto país mais vulnerável no mundo. Ocorre aí, parece um paradoxo, porque nós também temos estatísticas, né, conhecidas aí, de que o Brasil teve um grande salto, né, no desenvolvimento e no uso da internet, dessas novas tecnologias de informação, mas paradoxalmente a segurança não avançou no mesmo limite. Por quê? Olha, acontece o seguinte, os dados do CGI, o Comitê Gestor de Internet brasileiro, mostram que em 2005 apenas 13% da população tinha acesso à internet em casa. Uhum. Já em 2011, esse percentual passa para praticamente 40%. Então, a gente percebe um aumento muito grande de usuários da internet, só que com isso são usuários novatos. Uhum. Percebe? Então, são pessoas que nunca se viram nesse novo ambiente e que hoje estão dispostas a fazer transações comerciais, estão dispostas a ter uma conta de e-mail. Então, falta maturidade cibernética para esse novo usuário, para saber utilizar as tecnologias de informação e comunicação de maneira mais adequada. Então, esse crescimento é justamente devido a esse processo de transformação que a sociedade brasileira tem passado. Percebe? Uhum. Então, com o aumento de acesso à internet, também proporcionou uma vulnerabilidade pela inocência daqueles que têm acessado a internet. Vamos tentar, então, explicar para os nossos telespectadores, né, o que parece ser um contraponto aí desse salto vertiginoso, né, no volume de usuários crescentes do Brasil, ao mesmo tempo acompanhado dessa inocência, né? O que é uma maturidade cibernética? Quais os critérios que você utilizaria para definir esse conceito? Olha, a maturidade cibernética é você estar apercebido de que o ambiente cibernético não é digno de confiança. Isso é um fato. O ambiente cibernético não pode ser digno de confiança. Uma pessoa que começa a utilizar hoje a internet e ela recebe um e-mail, por exemplo, falando que a pessoa ganhou R$10 mil e que para isso ela vai precisar preencher basicamente um formulário com seus dados pessoais para que esse dinheiro possa ser depositado em sua conta. Uhum. Muitas pessoas ainda acreditam nisso, entendeu? Piamente. Então, esses são usuários ingênuos. Uhum. Lógico, eu estou utilizando um exemplo muito que... Antigamente se utilizava muito isso. Hoje em dia,
Você tem spams, que são mensagens de e-mail que você envia para o usuário, para ele clicar em algum link malicioso, alguma coisa assim, e que isso vai caracterizar uma pessoa que está desarmada para um ambiente cibernético. E você precisa estar preparado, você precisa desconfiar de tudo aquilo que você vai acessar no ambiente cibernético. Ou seja, o alerta que fica é que, assim como na vida concreta e real, existem as tramóias, as trampas, os golpes, né? Também no espaço cibernético eles existem de forma muito sofisticada. E é interessante, Beto, o seguinte, que normalmente nós não temos o hábito de fornecer os nossos dados pessoais para uma pessoa que pede para a gente na rua. Claro. Se uma pessoa vier pedir os nossos dados, a gente não dá. Mas no ambiente virtual, talvez pela distância proporcionada pelo computador, pela computação, a gente acredita que a gente está isolado. E a gente perde um pouco dessa sensibilidade. Então, por exemplo, quando você... muito comum, você faz um currículo. Você não tem que colocar todos os seus dados pessoais, você coloca os dados profissionais. Então, uma maneira muito simples de se conseguir os dados de uma pessoa é solicitar um currículo para ela. E, de repente, na internet, o pessoal disponibiliza ali seu CPF, seu endereço, suas preferências e tal. Isso não pode ser tão aberto assim, né? A gente nunca sabe o que isso como que isso poderá ser utilizado mais tarde. Eu li nos artigos publicados pelos pesquisadores do IPEA, inclusive o seu artigo, de que há muito espaço ainda para investimentos em infraestrutura para garantir uma maior segurança. Como é que isso seria feito, ou pode ser feito? Olha, a primeira coisa, segurança, basicamente é sobre pessoas. Não é tanto sobre equipamentos. Na verdade, é um mix entre pessoas e equipamentos. Só que é muito mais sobre pessoas do que equipamentos. Então, investimentos em equipamentos são necessários, porque são equipamentos que vai garantir ali o bloqueio de vírus, é um firewall, é uma ferramenta de intrusão, de detecção de intrusão de sistema. Então, esses equipamentos são necessários para se garantir a segurança. Nós investimos pouco ainda nisso? Nós ainda investimos pouco. Para se ter uma ideia, nós não sabemos, no governo federal, que é a massa crítica, nós não sabemos quantos computadores existem no governo federal. Muito menos sabemos se esses computadores estão adequadamente protegidos contra ataques de cyberataques, por exemplo. Essa é a informação do professor Rafael Mandarino, que é o presidente do comitê do GSI, do GSI da Presidência da República, que é o órgão responsável pela segurança da informação do Brasil. Será que é admissível perguntar, por exemplo, é possível a existência de computadores, né, ou de brechas para pessoas mal intencionadas que entram nessas redes do governo, então? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. É fato, não tem como você criar um sistema computacional absolutamente imune a ataque cibernético. É impossível você criar um sistema. O que a segurança da informação busca é identificar vulnerabilidades para gerenciar os riscos associados a quê? Risco de você ter uma informação sensível que caia na mão de alguém que não tenha autorização para ter aquela informação. Hoje, igual você bem mencionou no início dessa entrevista, que nós vivemos hoje na sociedade da informação, na era digital. E hoje o ativo mais valioso que temos é a informação, ok? Então, se nós não dedicarmos tempo e recurso e dinheiro para proteger essa informação, esse ativo, seja empresa, seja pessoa, seja o governo, vai se perder. Pode cair nas mãos erradas e se perde. Um gráfico publicado no seu artigo, que é muito interessante, mostra que há um uso muito intenso por parte dos internautas para conseguir diversão na internet, informação na internet, ou simplesmente para fazer a sua comunicação. Esse uso é muito intensivo, mas é muito baixo o uso, por exemplo, para fazer transações financeiras, apesar de publicidades existentes, incentivando. Por quê? É desconfiança?
Acredito que sim, porque vez ou outra a gente vê noticiando na imprensa ou então conversando com amigos, a gente sabe que vez ou outra acontecem falhas de sistemas bancários, roubo de dados de informação, é um equipamento que é colocado no teu computador, então a pessoa começou a utilizar a internet agora, a pessoa não sabe ainda, não tem uma segurança de saber se a sua máquina está ou não vulnerável, a pessoa prefere utilizar um sistema bancário onde ele vai, muitas vezes, ter que esperar na fila e tal, mas só que ele se submete a esse tipo de coisa para evitar um mal maior, que é o roubo de alguma quantia na sua conta bancária, né? Então, o pessoal tem preferido utilizar a internet para fazer, às vezes, pesquisa de preço, que não é justamente uma questão financeira, mas é algum comparativo que a pessoa pode... É uma iniciação no cyberespaço para transações financeiras, né? Então, você poderia nos dizer, por exemplo, assim, em termos de educação do internauta, né? Por onde é que nós deveríamos começar para levar o internauta a superar essa fase de ingenuidade e ter, digamos, um status de cidadão internauta? Olha, Beto, essa é uma pergunta muito, muito bem elaborada e ainda bem que a gente tem um espaço desse para clarificar para a população. Por quê? Antigamente, quando você tinha, sei lá, não muito tempo atrás, há uns 8 anos atrás, quando a gente tinha o nosso computador invadido por um vírus ou alguma coisa assim, a primeira coisa que acontecia era o computador diminuía a velocidade, ele não respondia da mesma forma com que você estava acostumado, ele destruía um arquivo, alguma coisa acontecia que você percebia que estava acontecendo alguma coisa. Bem, hoje já é diferente. Hoje a tônica é, os vírus têm que ser discretos. Então, muitas vezes nós estamos sendo atacados e não nos percebemos disso. Perfeito? Então, no nosso artigo publicado no Boletim Radar do IPEA, número 15, a gente mostra bem isso, porque usuários que utilizam sistemas de proteção, por exemplo, como antivírus, firewall, eles identificam muito mais problemas de segurança do que aqueles usuários que não utilizam nada. Então, isso quer dizer o quê? Que aqueles usuários que não identificam simplesmente estão sendo atacados e nem mesmo percebem isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar claro para poder tomar alguma atitude é saber que a ameaça existe, a ameaça é real e que nós estamos sendo atacados, todos nós estamos sendo atacados e nós precisamos manter ali sempre um antivírus na nossa máquina, antivírus no nosso smartphone. Hoje é muito comum a utilização de smartphone, tem crescido muito. Hoje você pode fazer praticamente tudo o que o computador faz pelo smartphone. E você precisa estar atento. É desligar a função Bluetooth durante os intervalos que você não está utilizando. É desligar a internet Wi-Fi, não utilizar a Wi-Fi pública, porque isso pode ser mecanismos de ataque cibernético, vai comprometer o teu smartphone, vai obter informações preciosas ali. Por exemplo, o local onde você mora, os seus hábitos, os restaurantes que você frequenta, a tua conta bancária, a movimentação financeira que você faz, isso tudo está no seu smartphone. Então as pessoas precisam estar alertas de que o ambiente virtual é apenas uma representação do ambiente real. Não existiria ameaça virtual se essa ameaça não se refletisse diretamente no mundo real. Então, só existe ameaça virtual porque existe o mundo real. É um engano a gente imaginar que hoje nós temos uma rede de computadores. Muito se fala uma rede de computadores. Não existe uma rede de computadores. O computador em si não faz nada. Eu, como engenheiro mecatrônico, sei muito bem que um computador só tem inteligência a partir do programador que deu inteligência a ele. Então, o que existe hoje são uma rede de pessoas que se utilizam de computadores. No fundo, é sempre a sociedade real. É sempre o benfeitor ou o malfeitor que está atrás da tela do computador. Ou seja, as fraudes que se fizeram tanto no passado em cartório, escrituras, em operações bancárias, em balanço de pagamento, tudo isso pode ser feito de forma até mais sofisticada no mundo virtual, cibernético. Sem dúvida, o mundo virtual facilitou muito isso. Então, assim, nós temos apenas uma atualização, né, do que é hoje, do que foi antigamente esses abusos aí. Para você ter uma ideia, em 2011, nós tivemos perdas financeiras na ordem de 398 bilhões de dólares no mundo.
398 bilhões de dólares. São dados da Symantec. Tá? No mesmo ano, só no Brasil, foi em torno de 15 bilhões de dólares no Brasil. No ano passado, a Febraban divulgou um relatório falando que os bancos brasileiros perderam no ano passado 1,5 bilhão de reais só devido a hackers. Então, esse é um custo que vai ser passado para o consumidor. Né? Então, nós temos que saber que a ameaça existe e o que a gente pode fazer? Tem que tentar mitigar esse risco da tua informação, do teu dinheiro ser roubado. É o quê? É sempre mantendo alerta, manter um sistema de proteção atualizado. O fato de você ter um sistema de proteção, um antivírus na tua máquina, não te garante proteção. Você tem que mantê-la atualizada, todo dia buscar atualizações, entendeu? O fato de você manter na tua empresa um sistema de proteção contra a intrusão, isso não garante isso. Você tem que mantê-la atualizada. Você tem que saber onde estão as suas vulnerabilidades. Né? Então, os hackers hoje estão muito mais avançados do que o sistema de proteção. Será possível imaginar, por exemplo, com essa quantidade enorme de vírus que andam por aí, sobretudo os que atuam discretamente, que eles estão buscando as suas informações, né, dentro do seu computador, desenvolvendo lá uma capacidade de pesquisa sobre suas informações pessoais mais importantes e até mesmo, como foi divulgado agora recentemente pela Microsoft, na semana passada, que há a capacidade dessas empresas de descobrir o seu perfil, né, apenas analisando a sua rotina de uso do computador. Isso tudo não deixa muito vulnerável a presença do internauta no cyberespaço? Perfeitamente. Sua colocação é totalmente cabível. Hoje, o que nós fazemos, por exemplo, é rastreado. Muitos smartphones salvam os locais com que a gente trafega pela função GPS, eles salvam as suas buscas. Então, perceba que quando você está no teu computador, normalmente os banners que aparecem de propaganda são sempre referentes a buscas recentes que você fez em outros sites que não são aqueles que vocês estão no momento. Quais são suas preferências, quais são suas rotinas, exatamente, quais são seus itinerários? Exatamente. Bom, e até a Disney, eu estava vendo na semana passada que eles estão querendo implantar uma pulseira que vai te monitorar, e essa pulseira vai ser tudo para você no parque. Então vai te monitorar. Se você pegar na mão do Pateta, por exemplo, daí uma semana você vai receber um e-mail. No mês que vem nós estamos fazendo uma promoção para você pegar na mão do Pateta de novo. É algo assim, mas assim, isso tudo é informação. Perceba que quem tem essa informação vai começar a comercializar essa informação. Não é só a empresa que obteve essa informação que vai ter acesso a ela. Aquela empresa poderá também comercializar essa informação para outros empresários. E aí você não tem mais como barrar essa informação. Você não tem mais controle das informações que você deixa na internet. Uma última pergunta aqui, que o nosso tempo já está esgotando, né? Diante dessa vulnerabilidade, né, patente que ficou aí completamente demonstrada sobre os nossos perfis, nossas tendências, nossos gostos, nossas preferências, né, pessoais, intelectuais, culturais, comerciais e tudo, o que é que deveríamos fazer a nível de políticas públicas para que os internautas tenham essa capacidade de defesa, de consciência internautica, né? Para que não sejam um pateta ele mesmo, né? Sim. Bem, a principal coisa que precisa ser feita é a conscientização da população. Conscientização do usuário final, conscientização do empresário. O empresário tem um papel muito importante nesse ambiente, porque o ambiente cibernético é um ambiente colaborativo. Se um empresário tem lá o seu servidor e ele não cuida da segurança desse servidor, o que vai acontecer? Não é só ele que vai ser atacado. A rede dele, a infraestrutura que ele propôs a deixar aberto para os seus clientes vai ser utilizada para atacar outros usuários da internet. Então, se eu não mantenho a minha rede segura, eu vou estar prejudicando não só a mim, mas também a todos aqueles que participam da rede. Então, a primeira coisa é conscientizar a população para que ela
tenha essa consciência de que precisa estar alerta, precisa manter sempre sistemas atualizados para evitar esse tipo de coisa. E a nível de governo, além dessa conscientização, é necessário também uma maior responsabilização, porque o sentimento de impunidade que hoje existe é muito grande. Então, um e-mail que eu recebia há 3 anos atrás, oferecendo aí R$10 mil, até hoje eu estou recebendo esse tipo de e-mail. E ninguém faz nada por isso. Então, precisa se responsabilizar. O espaço cibernético, as pessoas acham que, pelo fato de estarem no computador, elas estão absolutamente imunes, estão camufladas, vamos colocar assim. Mas isso não é bem verdade. É possível rastrear. No Japão, por exemplo, se você tem a sua máquina comprometida por vírus, alguma coisa assim, a provedora de acesso à internet vai te notificar por meio de uma carta, falando, olha, o seu computador está comprometido, providencie, faça alguma coisa para que isso não perdure. Por isso parece que você está sugerindo também um aperfeiçoamento legislativo no sentido de proteção, né? Sem dúvida. Mas eu já busquei a legislação sobre isso. Por exemplo, a Anatel não tem como fazer esse trabalho. Foi a primeira agência que me veio à mente, porque a legislação limitou ela a atuar nas provedoras de telefonia, esse tipo de coisa. Só que a convergência tecnológica, essas provedoras de telefonia também estão oferecendo serviço de valor adicionado, que é o provedor de internet. Claro. Hoje, a mesma empresa que fornece a telefonia oferece também o acesso à internet. É verdade. Então, só que a Anatel tem uma capacidade de ação apenas num braço dessa entendeu? Então, temos que atualizar a nossa legislação, temos que estar percebidos disso e passar não só a fazer mais legislação, mas sim fazer cumprir a legislação, responsabilizando aqueles que estão deixando suas redes vulneráveis. Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso programa Cidadania, que hoje examinou o tema da segurança da informação. Eu queria agradecer a presença de Samuel César Júnior aqui, muito obrigado. Estaremos sempre de portas abertas aqui. Eu que agradeço. A você, ao IPEA também, para nos explicar ainda mais sobre isso aí. Muito obrigado mesmo. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar no seu computador aí, atenção, hein? Cuidado com ele. Esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.